Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e também no Spotify, para você que gosta de nos ouvir nas plataformas de áudio em formato podcast, sempre com os craques do jornalismo esportivo catarinense. Jéssica Sescon, mais um Giro Total. Bora fazer mais um Giro Total agora para a gente comentar tudo que está acontecendo na semana, como todos os outros Giros Totais, mas dessa vez o Giro Total vai ser mais especial. Show de bola. Rodrigo Faraco, o pai do Em Cima do Lance. Que momento, hein, Rodrigo? Tudo bem, César? Tudo bem, Chico, Jéssica? Chegando aí, vamos... O que vier, a gente opina. A gente faz tese. O homem tá em cima do lance. Programação nova da CBN Floripa bombando no YouTube e também no rádio, no modo raiz. Chico Lins, mais um Giro Total, meu amigo. Mais um, sempre é bom estar com vocês. Essa semana de véspera de competições nacionais começando, muita informação e aqui eu tenho certeza que os assuntos aqui dentro do aquáriozinho do César vão estar bem especiais. Show de bola. Aquário do nosso diretor Rafa Souza, cheio de temas polêmicos ou não, e a gente só começa quando o Rodrigo Faraco der o start. Roda a vinheta. Dando início, então, nos trabalhos do Giro Total de hoje, com o nosso querido Chico Lins. Vamos lá, Chico. Abel. Fizemos tudo de primeira hoje, cara. Hoje tá Futebol 7. Meu Deus, cara. Vocês gostam da ideia de colocar grama sintética no campo da ressacada? Acho que esse projeto será implantado em algum momento. Boa. Um assunto que não comentamos ainda. Bom. Assunto inédito no dia. Bom. Mas, enfim, Jéssica, o diretor de futebol da Avaí... Diretor de futebol, não. O executivo administrativo. Executivo administrativo falou ao podcast Isto é Avaí, sobre a possibilidade aí de um projeto a ser implementado na ressacada de um campo de grama sintética. A gente já falou sobre isso no 4 em Campo ontem, sei mais ou menos o que tu imagina, mas gostaria que você explanasse novamente dessa vez para a audiência do Giro Total. Pois é, César, o Avaí está tentando encontrar novas formas de rentabilizar, né? O que é muito correto, tem que ir atrás de trazer para dentro o torcedor, né? Chamar para o jogo também, para conseguir novas formas de renda, enfim, de aumentar a sua arrecadação. Mas no caso do Avaí, eu não vejo sentido nenhum de mudar o gramado, né? É um gramado que é bom, que geralmente não dá problema. A gente teve o episódio ali da Copa do Brasil, mas foi um caso isolado, porque choveu muito naquele dia, mas não, geralmente o gramado da ressacada recebe elogios. E, ao meu ver, como falei no 4 em Campo, acho que tira um pouco da essência do futebol, né? O gramado natural, ele dá outra dinâmica para o jogo, né? Eu acho que no gramado sintético a bola quica diferente, os jogadores corre de uma maneira diferente, e acho que faz parte do futebol, inclusive, no campo do adversário tu encontrar aquela grama mais alta, ou às vezes molhar o gramado para a bola correr mais, sabe? Alguns macetes do futebol que eu acho que não deveriam se perder, né? A gente vê tudo se modernizando no futebol e cada vez mais a essência do futebol sendo cerceada de alguma maneira com essas mudanças, né? Algumas são muito necessárias, outras não se faz necessário. A gente mora numa capital com um clima subtropical, acho que Florianópolis ainda está no clima subtropical. Não me lembro da minha aula da 4ª série, mas eu acho que Florianópolis ainda está no clima subtropical do Brasil. E onde a temperatura média da cidade é 25 graus, né? Então não tem muita explicação o Avaí fazer esse investimento ou tentar vender essas cotas aí num crowdfunding patrocinado por John Clay. Para arrecadar grana. Brincadeira interna. Para arrecadar grana e para fazer essa mudança aí na ressacada, acho que tiraria a essência da própria ressacada. Ô, Chico, eu sempre gosto de falar essa frase com ele. Você que esteve lá dentro, e do ponto de vista técnico também, não faz tanto sentido, na minha humilde opinião, porque assim, a grama sintética é para deixar o jogo mais rápido e favorecer o time mais técnico, em tese, né? E o Avaí no cenário de Série A, ele vai jogar, na maioria das vezes, com clubes com valores mais técnicos do que o próprio time do Avaí. Não era melhor deixar o campo do Avaí cada vez mais assim, para os jogadores conhecerem cada buraco ali, ao invés de deixar tão padronizado para o adversário? Olha, primeiro, assim, o campo do Avaí é um dos melhores campos que a gente conhece. Nível A. Aliás, nossos gramados, a gente falava isso hoje no debate. Também é um ótimo gramado. Também. A ressacada é um gramado bom. Eu, assim como
todo mundo aqui joga pelada, até a Jéssica joga a sua peladinha de vez em quando. Prefere jogar na grama do que no sintético. Sintético, tornozelos, articulações, tudo é pior. Claro que estão avançando aí a tecnologia da grama artificial, essa coisa toda. Tem a questão híbrida, que é um pouquinho de grama artificial com grama natural. Claro que existe um pano de fundo nessa questão aí. Existe também a possibilidade de colocar, a manutenção é diferente, não é uma manutenção que por causa da chuva, do sol, do clima, interfere menos a manutenção de uma grama artificial, e tem uma questão de fundo aí que é a possibilidade de vender a ressacada como uma casa de espetáculo, casa de shows, ou vir grandes shows internacionais para cá. Só que isso aí, beleza, é uma fonte de receita, mas Florianópolis não é circuito de grandes shows, né? Até hoje estão dizendo aí que vem o Guns N' Roses para cá. Mas é muito pouco, assim, um show de... Como foi o Paul McCartney, por exemplo, na ressacada. Sim. Uma exceção, né? E aí você pode, em uma questão de 4, 5 dias, montar e desmontar uma estrutura para ter uma receita para o Avaí. Eu não sei se isso aí valeria a pena, essa troca. Eu gosto muito da grama artificial, como hoje batedor de pelada, e também como ver o campo verde, o campo da ressacada, eu acho muito bonito. Claro que o Cláudio... Natural, tu diz, né? O natural. Claro que o Cláudio está buscando, ele é profissional e um bom profissional para buscar receitas para o clube, ele está pensando nisso, crowdfunding aí, que é do John Clay. Então, mas esse crowdfunding é para pagar a troca da grana? É para arrecadar dinheiro para custear. É um nome assim, troca. Empombado de vaquinha. Exato, é vaquinha, pô. É vaquinha. Então, isso ainda vai onerar o Não, mas ainda, mas no caso tem que ter um retorno, né? Tem Sim. que ter uma contrapartida. Sim. Mas o que vai ser? Um pedaço da grama natural? Vamos botar num quadro lá e cada um vai Não sei, pode até ser, de repente, da grama atual, da ressacada, sei lá. Mas eu não sou muito da grama sintética, viu? Acho que, por exemplo, no estádio do Atlético Paranaense, o jogo é muito diferente. Muito diferente. Ele é mais rápido, a bola quica mais. viva, né? Outro tipo de jogo. É isso aí, a bola fica viva o tempo inteiro. No do Palmeiras, não. No do Palmeiras a gente percebe pouco a diferença do gramado. É outra tecnologia. Mas mesmo assim, eu acho que no máximo um híbrido, que é o que colocaram agora no Maracanã, que é 10% artificial, 90% natural. Por quê? Porque lá tem muito jogo, são 70 jogos por ano, e aí o artificial ele ajuda a segurar. Agora, no caso do Avaí, o que a gente percebe no momento é que o objetivo ele está muito mais no foco de arrecadação. O Avaí precisa achar formas de arrecadar dinheiro, porque vamos pensar aqui, pensando o Avaí longo prazo. Eles fazem esse crowdfunding, o torcedor banca, entra, compra as cotas e capitaliza, coloca dinheiro no Avaí. O Avaí não vai botar a grama agora, vai botar no ano que vem ou no outro ano ainda. Só que ele já vai poder usar esse dinheiro, entendeu? Então ajuda a fazer o orçamento 2022 do Avaí. De repente ele faz a grama com outro dinheiro. Essa grama, esse dinheiro, essa grana de agora entra para o imediato. É isso. Então o que eu estou enxergando é isso. Então eu acho que quando o objetivo não é a grama pela grama, aí já está errado, entendeu? Não, o Avaí tem que achar outras formas de custear o seu ano, de pagar o seu ano. Mas eu acho que aí está um pouquinho desviado. Senão fica igual aquela coisa da cota de TV, né? Que pega adiantada e já usa, e no que vem já usou do anterior. E o Rodrigo lembrou bem também, o Avaí, a ressacada tem 19 jogos por ano no brasileiro. Vamos dizer, uns 3 ou 4 na Copa do Brasil, mais 10 no estadual. Isso. Vai dar 35, 40 no máximo. É muito mais tranquila. E eu acho que vale a gente falar que o Avaí tinha cornetado a vaquinha, entre aspas, que é o crowdfunding, no seu Figueirense. Twitter. No Twitter. Oficial. Quando o Twitter do Avaí fala, se torna institucional. Então acho que fica mais um ponto aí. Mordeu a língua. Mordeu a língua. Os cornetantes serão cornetados, né? Já diz o ditado. Rodrigo Faraco. Abel... Não, aqui tem Guardiola, vamos ver se eu tiro. Guardiola é um bom tema. Sabe nada. Quer pagar quanto? Novos valores do ingresso para a Série A deixam o havaiano na bronca. A torcida tem razão. Eu achei legal ter saído já na sequência esse assunto, porque a gente já está falando de finanças, né? Exato. Então, você acha que a torcida tem razão de ficar bronca, cara? Tem. Tem, porque é difícil, né? Você
a política do Avaí tem sido essa durante muitos anos. E durante muito tempo o torcedor esperou que uma nova gestão mudasse a política, de facilitar o acesso do torcedor, encher a ressacada, e a gente está vendo a política igual, que é tentar forçar o torcedor a ser sócio. O ingresso de R$120, o mais barato, não é um ingresso barato, é o menos caro, né? Então, nem se aplica o mais barato, se aplica o menos caro dos ingressos da Série A. Eu acho que o Avaí está indo pela mão errada. E aqui a gente já criticou o crowdfunding, a gente está criticando o valor dos ingressos, o Avaí está tentando espremer e achar uma forma de arrecadar mais. Isso é importante. Só que acho que os caminhos são outros, deveriam ser outros. Ô, Jéssica, aí você falou da aula da quarta série, eu também faltei, né? Principalmente na de matemática. Mas assim, ó, explica para mim. Se o estádio tem um determinado número de lugares lá, não é melhor você botar um monte de gente lá pagando metade do que pagaria meia dúzia? Porque óbvio que o público vai ser menor. Com certeza, né? Por isso que a gente vê muito estádio vazio ainda indo pelo Brasil. Eu, até a quarta série, fui uma boa aluna. Foi foi a partir da quinta que eu comecei a faltar aula. Mas, todo o conteúdo mas eu acho que assim, César, alguns pontos. O que o Avaí está tentando fazer agora é garantir a renda, que é prever essa renda. Então, fazendo a galera pagar agora, vai poder prever quanto que vai receber lá na frente, que é a forma que o Avaí tem para conseguir saber o orçamento, né? Só sabendo o orçamento para saber quanto que vai poder gastar. Então, é compreensível do ponto de vista da gestão. Mas eu vou fazer 2 comentários. Um deles é que hoje essa política de preços, ela está destoando da realidade da sobrevivência do brasileiro, né? Do mundo, do momento que a gente está vivendo, do preço das coisas. Hoje, para uma pessoa poder ter R$150, R$200 para botar no time de futebol, cara, ela tem que estar num padrão de vida muito bom, muito estabelecido, porque hoje o preço da carne está absurdo, o preço da gasolina está absurdo, do remédio está tudo muito caro, está muito difícil sobreviver, né? Então, e o futebol é feito geralmente de gente muito apaixonada, mas também da grande maioria da população que não tem um poder aquisitivo tão alto assim, né? Porque a gente está no Brasil. E não é só o jogo, né, só o ingresso, né? Tem a gasolina, como tu falou, o cara vai lá, quer fazer um lanche, quer tomar um chopp e tal, tipo, pô, é um programa que fica caríssimo, né, num jogo de futebol. Então eu acho que esse preço aí é uma coisa que vai afastar o torcedor. Acho que tem outras formas de forçar, entre aspas, o torcedor a se associar, porque se o Avaí for mal ao longo do ano, o torcedor não vai para a ressacada, mesmo o jogo sendo contra o Flamengo. Mesmo jogo sendo contra o Internacional. Vai o torcedor do Flamengo que mora aqui quer ver o Flamengo. Sim. Vai o torcedor do Internacional que mora aqui quer ver o Internacional. Mas não vai ir o torcedor havaiano, porque tá triste com o seu time. O torcedor vai lá para ver o Avaí jogar, não para ver o Flamengo jogar. Né? Claro que ter enfrentar um Flamengo é muito legal. Se o Avaí estiver bem. Se o Avaí estiver bem, o torcedor vai meu Deus, quem sabe a gente ganha no Flamengo. Aí vai para a ressacada. Então, acho que tem outras formas de motivar o torcedor a se associar. Talvez um plano de associação que dê uma camiseta diferente, uma camisa do clube diferente, que não é aquela que o jogador joga, mas é uma camisa, uma coleção especial, de camisa. Cada ano é uma camisa diferente para colecionador. Sei lá, tô aqui viajando. Mas eu acho que numa reunião do marketing, nesse brainstorming, devem sair várias ideias que podem ser muito mais... podem chamar muito mais o torcedor do que forçar ele com um preço alto. Ô, Chique, a gente está falando de um torcedor que já foi bem penalizado, né? Você falou do sócio torcedor, o cara passou 2 anos de pandemia sem futebol, uma boa parte, pagando, sendo incentivado a pagar para ajudar o clube, recebeu um produto, falando de cliente, né? Já que gostam de falar tanto da visão empresarial, um produto ruim no Campeonato Catarinense, um time jogando muito mal, e ainda assim aumentou o número de sócios. E agora mais essa porrada, né? Não, exatamente. Pô, teve muita gente que contribuiu com o clube nas horas baixas, né, nas horas difíceis, manteve ali seu carnezinho em dia, que é importante isso para um clube. A gente sabe, né, como funcionam as finanças. A receita dos sócios é uma receita importantíssima dentro do orçamento do clube, mas tem uma coisa aí também que deve ser falada. Essa diretoria quer uma reaproximação com o sócio, e não é dessa maneira que ele vai se reaproximar. Esse é um ponto. Eu acho que, claro que precisa, o produto Série A é um produto importante, mas eu acho que dava para ajustar um pouquinho, ter mais
alternativas, também, né? mais alternativas. A vida está difícil para todos nós. O poder aquisitivo diminuiu bastante. Muito, e a pessoa lá de baixo, pô, tendo que, às vezes, ver se vai comer uma carninha ou se não. Então, acho que o orçamento de cada um é diferente. E outra coisa também, né, que o Avaí na Série A vai precisar do seu torcedor. Sabe? O que tá rindo esses dois aí? Esses dois Para de mexer essa porra de celular, cara. O Avaí vai precisar do seu torcedor na Série A. Porque é uma Série A dificílima, cara. Então, eu acho que isso aí afastou um pouco, deu uma gelada no torcedor que estava vendo nessa nova diretoria uma forma de estar mais próximo do seu clube de coração. E acaba se distanciando bastante com esse tipo de ação. A gente entende também, né, que para fazer futebol é caro e você precisa realmente gerar receitas e tudo mais, mas eu acho que dava para equalizar melhor. E é mais uma ação da área da área do. Não, olha para ela começa a rir. Eu devo estar muito engraçado hoje. Camisa do Barça. É a camisa do Barça. Papinho, não. Alguma... Em cima do lance. Não. A camisa do Barça é bonita. Essa camisa aqui, sabe quem me deu essa camisa de presente? Começa com o Rodrigo e termina com o Faraco. No meu aniversário de uns 3 anos atrás, né, Faraco? É, isso aí. Tempo que o Faraco era humilde, não tinha programa. Não, o Faraco é nota 1000. Eu falar mal do Faraquinho na minha frente vai ter problema, sabe? Tá chegando agora, não senta na janela. Aí, não. dá uma segurada. Próximo tema, então, gente. Jéssica Sescon, por favor. Ela vai olhar para mim e vai rir, não vou olhar para ela. Mas... Agora nós vamos rir dela. Parabéns para vocês. Como vocês enxergam o papel do jornalista hoje, o futuro dessa nobre profissão? Boa. Começa contigo já, Jéssica. Essa semana a gente bateu um papo nas internas ali com o grande André Rizek, e ele falou muito sobre a paixão dele pela profissão, sobre o ofício do jornalista. E, cara, parabéns aí o dia de vocês. Eu estou muito honrado de fazer parte de tudo isso, ver vocês atuando no dia a dia. Como é que você vê o papel do jornalista, não só esportivo, Jéssica, hoje, no momento de vida que a gente tem atual hoje, principalmente aqui no Brasil? Eu acho que o jornalista, que ser jornalista é uma das profissões que exige que a pessoa tenha já uma certa energia, né? Tenha uma inquietude, porque é inerente ao jornalista ele está desconfortável, inquieto, incomodado. Se ele não tiver isso no sangue dele, acho que vai afetar um pouco o desempenho dele, né? Isso tanto para jornalista investigativo, geral, esportivo. A gente não é um pouco da veia do repórter, né? Acho que a gente tem que ter sempre isso, né? E mesmo a gente hoje trabalhando com esporte, ou às vezes não está diretamente ligado com a reportagem, a gente tem que ter essa inquietude para sempre evoluir. E faz parte da nossa profissão, uma dedicação extrema, um descontentamento com o status quo. Então, acho que é isso que faz parte do dia a dia do jornalista. E um compromisso, né? Com a ética, a verdade, né? E com a sociedade, principalmente. Faraco, cara, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Como é que você resolveu, assim, falar assim, vou me dar essa missão de contar às pessoas sobre as novidades? Se eu contar para vocês, não vão acreditar. Conte. Vamos todo mundo contar, então, pô. Vamos fazer Antônio Conte. Essa rodada? Antônio Conte. Quando eu era jovenzinho, lá nos meus 14, 15 anos, eu era assinante da revista Bis, que falava sobre música. E eu, um dia, tive um estalo por causa de uma amiga minha, porque eu estava meio perdido, assim, que vestibular que eu vou fazer? Fazer economia, administração, direito. Já tinha tentado algumas, e todas as tentativas tinham sido de uma história diferente. Daí uma amiga minha falou assim, eu queria fazer jornalismo. Quando ela falou que eu queria fazer jornalismo, eu... Pim! É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer jornalismo para escrever na Bis, para entrevistar banda de rock. Tipo, o que eu preciso fazer para escrever nessa revista? Mais ou menos por aí. E claro, entrei nisso aí, mas já tinha lá de trás uma carga de jornalismo que eu não tinha assimilado ainda, que era ficar do lado do meu pai ouvindo rádio para ouvir jogo de futebol, para ouvir noticiário de time de futebol. Aí isso veio com o passar do tempo, mas o estalo foi para ser jornalista para escrever sobre banda de rock, o que é algo inusitado.
Agora, ser jornalista, isso é uma tarefa, é a nossa tarefa diária, mas é uma tarefa difícil. Difícil porque, primeiro, porque, de uma forma geral, as pessoas não entendem qual é o papel do jornalista nessa história toda. Mas a gente não está aqui para explicar. Eu não estou aqui para ficar me explicando, eu estou aqui para perguntar. E esse é o nosso principal papel: perguntar, questionar, cutucar. Uma vez eu usei uma frase no debate, nessas nossas discussões diárias aí sobre futebol, que é uma realidade. Eu falei assim: se fosse para fazer amigos, eu não tinha escolhido ser jornalista. Não é que o jornalista não tenha amigo, mas normalmente ele faz muito mais. Ele não tem. Normalmente ele faz muito mais inimizades. Normalmente as amizades do jornalista são os próprios jornalistas, né? Porque o pessoal olha desconfiado. Jogador de futebol olha desconfiado para jornalista. Músico olha desconfiado para jornalista. Político olha desconfiado para jornalista. Então é sempre tido como dedo duro, né? Pô, se eu fizer alguma coisa, esse cara vai contar e vai publicar. E assim, não é o dedo duro, né? Assim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aquele cara ali é que pode me complicar. Eles sabem disso. Ô, Jéssica, e tu? Como é que tu entrou nessa fria? Bom, na verdade, a única coisa que eu fiz na minha infância e adolescência que eu gostava de fazer na vida era falar de futebol. Sempre. Desde de criança, assim. A única coisa que eu fazia era esperar o jogo do meu time chegar, o dia do jogo chegar. Eu acordava no dia, eu pautava a minha vida em relação a isso. Quando o Grêmio estava na Libertadores, eu não fazia mais nada da minha vida. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu tive um problema no ensino médio, que eu fui expulsa da única escola pública que tinha na minha cidade. Na quarta série? Não, no primeiro ano do segundo grau. E aí eu tive que estudar numa escola... Você não sabe da missa metade. Daí eu tive que estudar numa escola que ficava a uns 20 quilômetros da minha cidade. Uma escola pública também, né? Meus pais não tinham condições. Não, eu ia de ônibus. Aí eu tinha que ir muito cedo. E era numa cidade que tinha 1000 habitantes, interiorzão, frio, meu Deus. Nunca passei tanto frio. Lá no Rio Grande. Como é que é? Jéssica Gamp. Não, eu ia de ônibus, né, gente? Mas eu acordava muito cedo. E eu lembro que era muito frio, tinha muita geada, muito frio. E aí eu terminei o ensino médio e fui fazer vestibular. Daí eu fiz e aí eu tinha que fazer ou pelo FIES ou passar numa federal. Não tinha outra alternativa. E aí eu fiz o vestibular e consegui 100% de bolsa em Caxias do Sul, para direito. E aí eu tinha 16, aí não tinha terminado o terceiro ano. E aí minha mãe, não, tu não vai, meu pai também não deixou e tal. Beleza, eu também, tá, beleza, não quero ir. Aí eu já trabalhava nessa época também. Aí fiz o vestibular, passei pra Canela e Gramado, Canela. Também 100% de bolsa, não fui, porque eu tava muito nova ainda. Aí terminei o terceiro ano, fiz vestibular daí fiz no outro ano fiz o Enem de novo, consegui bolsa de 100% para direito e tinha passado também para... Não me lembro agora qual era o outro curso que eu tinha passado. Passei para direito. Minha irmã já cursava direito. Comecei a cursar direito com 100% de bolsa. E aí, eu, assim, eu odiava. Pensa a pessoa que mais odiava fazer algo na vida era ir para aula de direito. E aí, teve um dia que eu ouvi uma frase de um professor que... Eu ia sempre de camisa do Grêmio, eu ia sempre de camisa de futebol para aula. E eu ouvi uma frase de um professor que disse assim: quem não gosta de formalidade tá na profissão errada. Porque todos os meus colegas iam de terno. E eu, cara... eu tô na profissão errada. Pior que ele tá certo. Aí eu cheguei em casa, e falei pros meus pais assim, não vou mais cursar direito, não quero mais isso aqui. E meu pai ficou maluco, né, porque eu tinha 100% de bolsa, pô, meu Deus, ele tava desesperado, já tinha cursado 3 anos. Não vou mais cursar isso aqui, não vou. Aí eu lembro que foi uma briga na minha casa, e eu falei, fez 3 anos, eu falei, chega, arrumei meu mochila, tô indo pra Florianópolis. Foi assim. Que, meu Deus, como assim? Aí eu lembro que minha mãe falou, deixa aí, vai dar uma semana, ela vai voltar. E aí eu vim pra cá, e aí eu cheguei aqui na casa do meu namorado, e eu, meu Deus, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu olhei e tinha o vestibular da UFSC, e na minha cabeça eu jamais ia passar numa federal. E aí eu fui fazer, eu peguei a lista assim, cara, o que eu vou fazer? E comecei a olhar todas as profissões. Arquitetura, pode ser, marquei arquitetura. Não sei o que, fui marcando. Aí chegou jornalismo. E aí eu, cara, a única profissão que vai deixar eu falar de futebol na minha vida inteira é jornalismo, pô. Aí eu marquei jornalismo, fui fazer a prova lá em Canas, quase perdi a prova, porque eu durmo, né? Não estudei nada. Nada. Fui de Havaiana fazer a prova, enfim. O Rafael, meu namorado, me acordou, vamos lá fazer o vestibular. Foi assim. Aí eu fui fazer o vestibular. E aí fiz o vestibular e daí
passou acho que um mês, tocou meu celular. E era a minha sogra. Olha, ela falou bem assim, lembra até hoje? Eu não sei como, mas tu passou no vestibular. Aí eu, pô, daí é isso, né? Daí eu sabia que era a chance da minha vida, pô, era na federal, não tinha como. É a única chance, né? Pra mim foi sempre assim, a primeira vez é sempre a última chance pra mim. Então é isso. Ô, Chico, e tu, cara? Tu Rapidinho, vem da... rapidinho. Pô, o Chico precisa falar. Ah, desculpa, fui eu Não. que me delonguei aqui. Em 79, Rio de Janeiro... O Chico queria ser jogador de futsal. Não, queria ser jogador de Do futebol. Vasco. Não, no Vasco não. Queria ser jogador de futebol do Flamengo. Eu fiz dois testes no Flamengo, passei nos dois, só que depois eu fui mandado embora, no campo. Eu joguei no Juvenil do Flamengo em 81. Tu fez teste? Sim, 79 e em 80. 79 eu morava no Rio de Janeiro. Mas em 79, quando eu estava morando no Rio de Janeiro, eu conheci um cara, que era amigo da minha irmã, que foi o grande amigo da minha vida, que ele morreu em 2011, eu estava no Figueirense, e ele era filho do dono da Tribuna da Imprensa, o Hélio Fernandes, que é um grande jornalista. Inclusive, no meu Twitter de hoje, uma foto minha com o Hélio, que é o tio Hélio, que eu chamo de tio Hélio, que ele era o dono do jornal, era um cara que, o jornal importantíssimo no Rio de Janeiro, na época da ditadura, ele era contra a ditadura, e o tio Hélio foi um cara que me marcou. E a minha irmã trabalhou nesse jornal, a Consuelo, que hoje é professora de jornalismo, e o Rodolfo, esse meu amigo, e eu adorava, eu queria ser jornalista. Se não desse certo, futebol eu estava na primeira opção e o jornalismo em segundo. Depois acabou dando que a minha vida consegui fazer as duas coisas, porque o campo não deu, mas eu joguei salão profissional, depois hoje eu sou jornalista já desde 2004. Então, era uma paixão que eu tinha, hoje é um desafio, mais do que uma paixão, é um desafio, porque a gente está tentando, quando a gente fala a verdade, acho que a gente está mentindo, e quando as pessoas mentem, estão achando que estão falando a verdade. Então, a gente está nesse tiroteio dessa questão da veracidade, né? Num momento doido, porque quando a gente tinha lá atrás, a gente escrevia as laudas. Hoje, a velocidade da informação muitas vezes se confunde com a veracidade da informação, que é uma coisa, né, um jogo de palavras, mas é a realidade. Então, é um desafio ser jornalista. Eu amo entrar aqui e ver as pessoas trabalhando na redação. Eu amo o trabalho que a gente faz. Eu amo esse negócio, que é um trabalho jornalístico, né, de opinião, de informação. Então, eu gosto muito. Entretenimento também, claro, por que não? Então, eu chego aos 58 anos que eu vou fazer esse ano, cara, completamente realizado por estar fazendo jornalismo e por estar ao lado de gente tão boa, que me faz crescer, me faz melhorar. Eu sou completamente apaixonado pelo jornalismo, pela comunicação em geral, vocês notam que eu falo demais, e pelo jornalismo em particular. Show de bola, cara. Moto, acho rapidinho, né? Eu vou falar rapidinho a minha aqui. porque o Rafa já tá... Mas enfim, eu acho que o Rafa já tá aqui, mas é que essas histórias acho que valem mais do que qualquer outro tema. Assim, sim, eu realmente era curioso para conhecer a história de vocês. E a minha é um tanto quanto diferente, porque eu venho da área de ilustração, mas muito cedo, na minha profissão de ilustrador, de cartunista, eu tive contato com o jornalismo, porque eu trabalhei em redação de jornal impresso. Então eu vivi esse bichinho que a Jéssica falou do jornalismo, me picou ali muito cedo, de ver as pessoas chegando com as novidades, e o setorista de esporte ficava do lado da minha mesa ali, cobrindo lá o Rio Branco de Americana e a União Agrícola Barbarense, lá no interior de São Paulo e tal. Então aquilo foi me de uma forma que essa responsabilidade de publicar, e você vê lá no outro dia, cara, será que tem uma vírgula errada aqui? A coisa do jornal impresso, né? Você vai na banca, tem um monte ali, você fala, meu Deus do céu. E aquelas coisas também, por exemplo, eu fazia um caderno ilustrado dos clássicos lá, e aí você vai no jogo e vê o cara pisando no jornal, no chão, e você fala, pô, embrulhando peixe, então você fala, cara, se ele soubesse... não falar outras coisas. Exato, que deu para fazer isso. Mas enfim, e agora, depois de tanto tempo, eu tô tendo a oportunidade de ter um contato de uma outra forma com o jornalismo, e tô feliz da vida, que meu querido Chico Lins, e sou eu agora que a gente possa contar essa história com mais detalhes. Gostei. Quem é o teu ídolo no cartunismo? No cartunismo? Cara, são vários, mas os irmãos Caruso eu gosto demais, e como chargista, o Ângelo, para mim é o meu preferido. Boa, são referências os três. Grandes referências. Laerte, não gosta? Oi, adoro Laerte. Laerte. Vamos ver, sou eu agora. Os três, né? O trio lá, sim. O Glauco, que faleceu, o Laerte e o Ângelo. Com todo... Os três amigos. Já está em espanhol isso aqui, né? Essa é para ti mesmo. Com toda por Guardiola. Jornal Marca afirma que CBF faz proposta de 12 milhões para ter o técnico do City na seleção depois da Copa. Mas traduz a frase ali do começo. Tudo pelo Guardiola, mais ou menos assim, né? Vamos com tudo contratar o Guardiola, mais ou menos isso. Jéssica, quero te ouvir primeiro. Essa é a manchete do Marca. Isso, manchete do Marca.
A gente já falou aqui sobre a possibilidade de ter um técnico gringo na seleção brasileira. Chega bem na frente que o Marca, mas agora veio meio que uma proposta. Falamos em números e tudo mais. Nós estamos pautando Marca. Isso, pautando Marca, exatamente. Não pede um giro total. Com certeza, tem lá um rádio escuta que fica acessando o giro total. Sim. E fica vendo nossas coisas para ter pauta para o Marca. E fica acompanhando o Reels, né? Falar rapidinho, Marca. Eu passei quase 10 anos na Espanha. Todos os dias era um prazer. Eu acordava e ali pegava minhas pesetas, na época não eram euros, pesetinha, comprava meu Marca, 100 pesetinhas ali, e eu lia tudo, cara. Eu era apaixonado por aquele torcedor jornal. do Real Madrid, né? Não. Falava um pouco do Barça que ele tinha, aquele jornal, mas era demais, cara. Ler o Marca. E a saudade do impresso, né, cara? Isso temos também. É outro valor. Diga lá, Jéssica Sescon, uma boa, né, Guardiola na seleção. Eu acho que sim. Eu sou muito fã do Guardiola. Muito, 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 muito. Adoro ele como profissional. Acho que ele revoluciona o futebol. Revolucionou e está revolucionando e vai continuar a revolucionar. Acho que seria incrível para a seleção ter um treinador como ele. Não sei se ele de fato viria, porque mudaria muito assim a dinâmica dele, né? A rotina dele, mas acho que seria muito importante. Mas acho que mudaria também alguns paradigmas do futebol brasileiro, né? Seria uma mudança brusca. Eu acho que os jogadores levariam um tempo para se adaptarem, né? Muito embora ele tenha uma liderança incrível e ter o Guardiola como treinador, acho que todo jogador quer ter, né? Então, mas eu acho que seria fantástico. Ele já falou várias vezes, né, que ele é fã da seleção, do Brasil, que ele treinaria a seleção. Não sei se hoje ele viria, mas eu acharia fantástico. Ô, Faraco, para quem viu Em Cima do Lance, quem não viu, você pode voltar aí 2 vídeos anteriores no nosso canal. Tem lá o programa do Faraco, estreou ontem, programaço. E você conversou, desculpa, eu acabei esquecendo. O Mansur, Carlos Eduardo Mansur. O Mansur. E o Mansur, ele não que deu um banho de água fria, mas ele nos trouxe um pouco para a realidade, né? Porque o buraco é um pouco mais embaixo. Né? O Mansur fez a gente enxergar a cena, né? O Guardiola assumindo a forma como ele poderia influenciar no futebol brasileiro, que é mais ou menos o que a Jéssica estava falando, mas também a forma como ele ia ter que se desdobrar para atuar no futebol brasileiro, que é essa nossa eterna desorganização de campeonato estadual, e joga em data FIFA, e Copa América com o Campeonato Brasileiro rodando. Campo bom, campo ruim. Tudo isso que a gente está acostumado aqui, nós, com a nossa desorganização, com o nosso jeitinho, com a forma como a gente lida com os problemas e como a gente acha soluções, né? E como eles lá tratam, né? Você vê aquele documentário do City de 2017, aquilo lá é outro mundo, né? Em relação ao que a gente tem aqui, né? Eu até estava conversando esses dias fazendo uma comparação, né? Do documentário do City surgiu a ideia, provavelmente, no Sport TV, de fazer o documentário da temporada do Corinthians há 2 anos, né? Aí você viu o Guardiola lá com aquele quadro, e aqui, ali, falando no vestiário no intervalo, e aí depois do Corinthians boa tarde a todos. Mantini. O italiano. Mas nada pessoal, né? Porque o documentário do Corinthians acabou sendo um fracasso, porque a temporada do Corinthians foi um fracasso, né? Mesmo sendo o Corinthians um time tão popular. Mas voltando ao Guardiola, eu sou entusiasta da ideia de técnico estrangeiro. Acho que chegou o momento de termos um ciclo de técnico estrangeiro ou uma tentativa de técnico estrangeiro na seleção, pelo fracasso dos nossos técnicos aqui internamente, que a gente não tem um outro técnico no nível do Tite. O Tite é um grande técnico, o Tite se reinventou 2, 3 vezes, está no nível mundial, mas entre o Tite e os outros, a distância é gigantesca no futebol brasileiro. Mesmo os que têm ganhado, como o Cuca, como o Renato Gaúcho, que são os nomes que aparecem aí quando a gente faz uma consulta, né, sobre possíveis técnicos da seleção brasileira. Então, eu acho que vai chegar a vez, e o caminho é esse, olhar para os principais, né? Você vai olhar para quem? Você vai olhar para o Ancelotti, você vai olhar para o Guardiola, você vai olhar para o Klopp, você vai olhar para os top, o Tuchel pode de repente aparecer nessa lista, são os caras que estão no topo do mundo agora. Ô Chico, outra coisa que o Faraco e o Mansur trouxeram também foi a questão do Guardiola ser um técnico do dia a dia, né? É isso.
Isso também é algo que vai fazer uma diferença. Cara, né? concordo com tudo que Jéssica e Rodrigo falaram. É claro que seria maravilhoso para o futebol brasileiro ter essa experiência do melhor técnico do mundo. Para mim, eu sou apaixonado pelo Guardiola. Né? Ele é um cara... Eu conheço o Guardiola também desde que ele jogava. Né, cara? Eu me apaixonei pelo Barcelona com o Guardiola jogando, né? Naquele timaço de 92. Então, seria importantíssimo. Mas essa questão do dia a dia, pega. Ele é um maluco por trabalho diário, por perfeccionismo. Eu acho muito difícil ele vir. E ele sabe a cultura do futebol brasileiro. Muito acelerado para ser freado, né? Sim, exatamente. E ele não vai, nessa altura da vida do Guardiola, ele não vai chegar assim, não. Guardiola, olha, cara, a gente tem algumas condições. Não tem condição nenhuma. Ele vai botar assim as condições, assim, 20, olha, eu posso até ir acertar o dinheiro, mas tem que ser isso aqui, ó. Uhum. E eu acho muito difícil que se deem essas condições para ter um técnico da grandeza do Guardiola no futebol brasileiro. Claro, a gente pode ter uma outra experiência, falando que dos 4, talvez 4 melhores no atual, é o Klopp, o Guardiola, Ancelotti, eu acho que está nessa lista, o Tuchel, tem os alemães que estão muito bem também, o do Bayern, o Nagelsmann. O Nagelsmann, então o próprio da seleção, o Flick, né? Flick. Então, tem um técnico que é de seleção que Mas é alguma coisa talvez não fique no no próximo ciclo da seleção dele, que eu acho que seria um bom nome até para a seleção brasileira. O Roberto Martínez, da Bélgica. Espanhol. Espanhol. Hans Flick, né? Então, eu acho uma experiência maravilhosa. Tomara que a gente tenha um dia, até para os técnicos brasileiros, esse intercâmbio, ver métodos de trabalho. E se não for subir a régua, poder né? Trazer um técnico estrangeiro para ministrar curso na CBF. Uhum. Eu sou um crítico dos cursos da CBF. Não que eles não valham, claro que valem. Mas eu acho que é muito direcionado numa coisa. Os técnicos têm a mesma linguagem, a mesma coisa. Cada um tem a sua maneira de entender o jogo e tal. Eu estou achando os técnicos brasileiros com muito discurso único. Na hora da derrota, na hora da vitória, na hora de entender o jogo, de mostrar o seu jogo. Eu quero ver coisa diferente. Não uma coisa muito assim, por exemplo, vem o Guardiola dar um curso aqui. Daí ele vai falar de planejamento, não sei o quê. Daí tá sentado lá o Celso Roth fazendo o curso, ele fala assim, cara, esse cara não sabe o que é o futebol brasileiro. Não tem como aplicar isso aqui. Tudo Se bem, eu perder 2 jogos, eu vou ser mandado embora. E talvez por isso o Guardiola não venha a ser técnico da seleção brasileira, ou um Guardiola, ou um treinador estrangeiro. Mas eu acho que a gente tem que mudar nessa questão muito a cultura do futebol brasileiro. Não estou dizendo dentro do campo, não. Estou dizendo até mesmo de fora do campo. A estrutura, o calendário. Tem muitas coisas para a gente aprender e melhorar. E no caso dele não é só grana, né, Chico? Porque ele viria por 12 milhões. E grana não é problema da CBF. Que é 4 vezes o que o Tite ganha, né? Mas assim, não é só grana porque ele vai olhar e ele vai se deparar com problemas que ele não precisa passar por isso, né, também, né? Tem uma diferença, só para arrematar aqui, tá? Uma diferença da colocação das frases. Ó. Tem gente que diz, é assim. E tem gente que diz, é assim? A gente está nessa divisão no futebol brasileiro. A gente tá nessa divisão no futebol brasileiro. Hoje o cara que tu fez foi sensacional. Gostei da entonação. Hoje a gente não tem ninguém no futebol brasileiro dizendo é assim. A gente só tem nessa frase, a gente só tem gente dizendo assim, é assim? Boa. Tinha que fazer aquele meme dos cérebros. O meme é comigo. Assim, é verdade, Chico. Mas só se tu dançar o caranguejo aí. Não, dançar o caranguejo não tem, não. Tá. Vamos lá. Isso é só a versão premium, né? Só pra quem assina a versão premium. Bens a Deus, atacante do Real, faz 3 contra o Chelsea e encaminha a classificação. Comentem a rodada da Champions League. 3-1 Real sobre o Chelsea, com um hat-trick do Benzema. Que baita jogador, né, Fara? Sabe que eu tenho uma esperança nessa história do Benzema, porque normalmente o cara que chega na Copa do Mundo como o melhor do mundo, ele não vai bem na Copa do Mundo. Então essa é a minha esperança, porque eu tô vendo o cara assim, tá destruindo tudo. Ok, beleza, Real Madrid, é Champions League, mas que no final do ano ele não chegue tão inspirado na Copa, porque se ele chegar desse jeito aí na Copa, junto com o Mbappé, o que eu vi nesses jogos? Eu vi o Benzema destruir o Marquinhos, Paris Saint-Germain, eu vi o Benzema destruir o Thiago Silva, Chelsea. Então é a zaga da seleção. É a zaga da seleção. Claro que ele joga lá com o Militão. Né? E a minha zaga na seleção é Militão e Marquinhos, não é Thiago Silva e Marquinhos. Mas a zaga do Tite é Thiago Silva e Marquinhos. Então acho que eu tô falando do outro ponto de vista, né? Porque elogiar Benzema, chovendo molhado, porque o cara
tá destruindo com o futebol mundial nessa última temporada, passando por cima das defesas. E quando o cara aparece no jogo, eu ia usar uma expressão aqui, não vou usar, tá? Quando o cara aparece no jogo, aquele jogo, porque ele é realmente. Qual será que é essa expressão? Não, essas expressões que todo mundo usa aí. Cara, é foda. Isso aí. Quando o cara aparece no jogo, Empolgado. é porque ele é empolgado. Então, e o Benzema tá aparecendo nesses jogos aí. Esse é o cara. Tá empolgado, meu pô. Deus do Pô, céu. chega no Isso. jogo motivado. Pô, como diria o Luxemburgo, Luxemburgo, É. Chima, né, cara? É isso. Pô, é isso aí. Vocês entenderam bem o que eu vou ter que falar. Ô, Chico, e ontem a gente tava falando disso também no Quatricampo, cara, e o Disso Everton... aí, capaz. Não. E qual foi essa do Salles? Foi. Isso. Ô, Chico, e ele lembrou ainda o seguinte, ele falou assim, cara, não quero dar uma notícia ruim, mas a França foi campeã do mundo sem o Benzema, com o Giroud ainda. O Giroud passou em branco. Não, e detalhe, cara, o nosso Benzema Gabriel Jesus. é monstro. 34 anos, vai fazer 35 em dezembro. Não, e há quanto tempo esse cara tá jogando Não, bem? e há quanto tempo jogando bem? E o que ele começou a jogar bem depois que o Cristiano Ronaldo saiu e todo mundo fez, meu Deus, o que vai acontecer com o ataque do Real Madrid? Ele continua, ele dobrou a sua média de gols, né? Agora com a chegada do Vinícius Júnior, eles fizeram uma sociedade maravilhosa. No começo teve até um clima entre os dois, mais do Benzema para o Vinícius, que o Vinícius para o Benzema. Teve uma coisa Teve uma leitura labial lá de não passa a bola para ele. Isso, olha, cara, ali a jogada morta, a jogada Roberto Alves, a jogada morta ali no Vinícius Júnior. E hoje o Vinícius está arrebentando. E é assim, preocupante para nós, como torcedores da seleção brasileira, e que o Benzema esteja nessa forma, o Mbappé esteja nessa forma, e atenção, o outro atacante da seleção francesa pode ser o Dembélé, que está jogando muita bola depois que o Xavi voltou o Xavi teve no Barcelona, está jogando muita bola. Imagina, Benzema, Dembélé e Mbappé, cara. Ô, Jéssica, é preocupante. A França, aqui, a França é a maior favorita dessa Copa, pô. Hoje, no papel. Mas não é disparada, né? Porra, agora com esse Eu ataque. acho que não é disparado. Ô, Jéssica, e outra meio coisa. de campo, Kanté, Pogba, Griezmann. Que preocupa a seleção brasileira. Uma das nossas maiores esperanças hoje é o Vinícius Júnior, né? E grande parte do futebol dele vem dessa dupla que ele forma com o Benzema no Real Madrid. E ele não tem um Benzema na seleção brasileira hoje, né? Hoje não tem um centroavante desse nível na seleção brasileira. Na verdade, assim, depois que a gente viu o jogo da seleção com o Neymar pelo meio, fica a dúvida de como é que o Tite vai construir essa seleção, né? Se ele vai botar o Neymar pelo meio, se vai ser qual vai ser o camisa 9, né? Tudo isso acho que influencia, porque essa mobilidade que deu com o falso 9, com o Neymar de falso 9 por ali, tendo o Paquetá também participando muito das jogadas de ataque, acho que isso favorece bastante um Vinícius Júnior, né? Eu acho que o Vinícius Júnior ele é prejudicado quando é aquele esquema tático rígido em que ele fica na ponta e não tem essa articulação, lá, sabe? Então. A articulação não só vertical, mas de chegada de companheiros na horizontal para poder fazer essa bola girar, né? E ele poder trocar posições. Eu acho que ele é beneficiado quando tem essa dinâmica pelo meio campo, com o Neymar pelo meio, talvez de falso 9, tendo o Paquetá participando bastante. Eu acho que falta muito essa confiança. Claro que ele tem a confiança no Real Madrid, vai demorar para ele ganhar na seleção, que é natural. Agora, ele tem que ser um pouquinho mais assertivo na seleção, sabe? Eu acho que ele tem que jogar com personalidade, confiar nele mesmo, mas não cair tanto naquela balaca que a gente sabe da seleção, sabe? Ele tem que ser aquele cara onde a bola cai no pé, ele sabe o que fazer e define a jogada. E não fica pensando muito em como definir ela, entendeu? Mais objetivo. Show de bola, mas promete essa seleção francesa. E as quartas da Champions estão encaminhadas? Está encaminhada para vocês? Vocês acham que o Chelsea ainda... Eu acho que está em aberto é o Villarreal e o Bayern. 1-0, o Villarreal está bem, o Bayern não está no melhor momento da temporada. O City e o Atlético também, né? Joga em Madrid, né? Em Madrid. Mas, sinceramente, eu acho que o City... 1-0, não tem mais o gol fora de casa. Mas eu acho que o Atlético vai ter que se abrir e dando espaço para aquele time do City, acho difícil. Último tema do Giro Total de hoje. Corneta. Banalizou a quantidade de vagas para clubes brasileiros em torneios internacionais. Diminui o prestígio desses torneios? Só para contextualizar aqui, cara, a gente tem
Vai falando aí que eu vou achar os clubes brasileiros aqui. Não, são 7, né? Na Libertadores são 7. Tirando o Corinthians e América. Tirando o Fluminense, que não chegou, que foi para a Sul-Americana. São 7 os brasileiros na Libertadores. Corinthians estreou perdendo, o Bragantino vencendo. 8, né? 8. É 8 com o Fluminense, não é isso? Não, 8, são 7, né? 8. América, Flamengo, Fortaleza, Atlético, Paranaense, Palmeiras, Corinthians e Red Bull. 8. Deu 8? Deu. Acho que ele falou porque o Corinthians não estreou ainda. Não, porque o Fluminense ficou fora. A minha conta era de 8, era 9, mas como o Fluminense ficou 9, fora, eu tirei 1. Ficou 8. Então eu estava fazendo a conta errada. Então, são muitos clubes, mas eu acho que a gente não tem que olhar por esse aspecto. A gente tem que olhar o seguinte: os nossos clubes são mais fortes do que um monte de clube que está disputando a Libertadores. Por que a Conmebol começou a olhar de novo para o México? Já tem essa conversa interna de querer convidar os mexicanos. Porque ela percebeu que é o seguinte: os brasileiros vão ganhar todo ano, só Flamengo e Palmeiras fizeram a final, Santos e Palmeiras fizeram a final, o River fez há 3 anos com o Flamengo. Não está chegando mais o Boca. O River teve uma queda grande. Então, o que ela está enxergando? Está enxergando o seguinte: há uma diferença enorme de investimento dos brasileiros com o resto da América, inclusive com os da Argentina, e a tendência é que os brasileiros deitem e rolem nessa competição aqui nos próximos anos. O que vai acontecer? A competição vai perder a graça. Mas é mérito dos brasileiros. Ok, só que quando tem uma competição em que não há mais competição, ela não existe. E até mesmo para o próprio Campeonato Brasileiro. Porque não tem graça fazer uma Libertadores para ser Campeonato Brasileiro, né? Sim, exatamente. Pede, porque com tanta gente num campeonato que tem uma premiação grande como Libertadores, pode até esvaziar o próprio Campeonato Brasileiro. O Flamengo, um time com investimento que tem, vai estar entre os 9 primeiros do Campeonato Brasileiro, sabe? O Atlético Mineiro, o Palmeiras. Então, eu acho que o Brasil tem muita chance de novo ser campeão esse ano, e principalmente por causa de Palmeiras e Atlético. E tem a Sul-Americana também, né? Se o time não é rebaixado, mas 2 posições, uma Sul-Americana ele já pega. Então, nesse sentido que eu falo de banalizar, assim. Que na verdade a Libertadores ela era uma competição muito mais difícil do que era hoje para os brasileiros, né? A gente tinha... Tu assiste um jogo de Libertadores, não parece que é menos Libertadores hoje? Mas aquele jogo justamente por causa justamente por causa desse raciocínio. O Peñarol, né? O Nacional do Uruguai, o Olímpia, o Independiente, o Estudiantes, eram times Cerro Porteño, que tu ganhar de um time desses, podia ter certeza que esses times iam disputar a semifinal, né, final, quartas de final, eram times muito tradicionais, né? E esses times foram ficando defasados, foram se perdendo, né? Acabou ficando River, Boca, enfim, né? E estão surgindo outros ali que não têm tradição na Libertadores, né? Então acho que passa muito por conta disso, assim. Eu lembro de ver vídeos no YouTube, capaz. Eu lembro de assistir Libertadores com meu pai, enfim, e depois ver vídeos no YouTube. E eram times que eram muito difíceis de serem batidos, né? Times tradicionalíssimos. Isso acirrava muito a competição, era uma rivalidade muito maior. Jogar fora era muito diferente do que jogar fora hoje. Não tinha a transmissão de televisão todos os jogos. Mas a Libertadores de 81 do Flamengo foi pancada. Hoje mas eu acho que nesse sentido... Lico aqui, lembra mas o jogo da Libertadores de 88 mas saiu, cara. Nesse sentido, eu acho que a Libertadores evoluiu. Sim, claro. O que eu acho que ela perdeu foi o seguinte: muita vaga para fazer política, porque hoje não são só as 32 vagas, né, dos 8 grupos. É a pré-Libertadores toda, que vem um monte de gente. É um negócio, né? Vindo lá atrás. E para fazer política, porque aí você agrada todo mundo. E aí a competição se enfraquece. E aí quando você tem futebol brasileiro com muito mais investimento, essa leitura ela já é feita internacionalmente. Tanto é que estão estudando aí as ligas, né, virem para o Brasil. As ligas querem investir, porque assim, quando a gente fala em Liga Espanhola, não é o Campeonato Espanhol. A Liga Espanhola é uma empresa. A Liga da Inglaterra, a Premier League, é uma empresa. Então, daqui a pouco, essa empresa vem aqui e se instala. Por quê? Porque aqui tem dinheiro circulando. Então, há já uma diferença que ela está expressa no futebol sul-americano. Peñarol, ele não deixou de ser tradicional, ele deixou de ter dinheiro para ser competir, forte. né? Exatamente. O Flamengo
teve um dinheiro até outro ano. Agora tem muito mais dinheiro do que os outros, porque se organizou, porque tem E a economia investimentos dos países também, né? também. Tem todo um cenário econômico. Então, A queda dos times argentinos tradicionais Sim. também influenciou demais. Né? Sim, principalmente Boca e River, né? Que são tradicionalmente nossos grandes rivais. Eu espero que esses times se fortaleçam de novo, que a Libertadores volte a ser tão competitiva quanto já foi. Mas cada um com a sua realidade, né? E as más línguas dizem que isso tudo aconteceu depois que o Cássio pegou aquela bola do Diego Souza. Não, foi depois que o Libertadores. Isso não é verdade, tá? Libertadores acabou. Contra o São Paulo. Vamos de basquete, seu diretor. Ó, já tá no ar o 9º episódio do Basquete Transforma SC. Basquete Transforma SC, transformando vidas dentro e fora das quadras. 2021, que ano? O ano do encontro dessas duas potências, NSC Comunicação e Federação Catarinense de Basquetebol. Não poderia ser diferente, nasceu o nosso Basquete Transforma SC. E como foi legal confraternizar essa grande aliança. Basquete Transforma SC, transformando vidas dentro e fora das quadras. Ó, de volta então, e para finalizar o giro total de hoje, a gente está na semana da estreia dos clubes catarinenses, dos clubes da capital catarinense no Campeonato Brasileiro. Na Série C, o Figueirense, na Série A, o Avaí. Chico Lins, Rodrigo e Jéssica, vamos fazer um apanhado aí do que a gente pode esperar do primeiro jogo dessas equipes num campeonato tão difícil e longo para ambos. César, eu vou falar de uma maneira diferente, vou falar assim, ó. Série A, Avaí, vai sofrer muito. Né? Saber sofrer. Barroca não gosta dessa frase. Vai sofrer muito. Vai legal que ele falou sobre isso. Vai ter que lutar demais dentro da competição para permanecer. Se permanecer lá no final do ano, ergue os braços, agradece, porque vai ser um ano daqueles, pesados para o torcedor havaiano. Série B, o Brusque, boa expectativa. Criciúma, não sei. O Criciúma tem investimento, sempre tem. Tem um clube em Santa Catarina que a gente pode dizer, esse clube nunca tem problema financeiro, esse clube chama-se Criciúma. Sabe por quê? Porque lá em Criciúma é a região toda. Tem muito empresário, muita empresa, muita indústria e todo mundo é Criciúma. Então tem sempre os empresários para estar por trás do investimento do Criciúma. E não estou dizendo para dar dinheiro, não. É para ser patrocinador, é para estar apoiando. Eu conversava com o presidente Anselmo Freitas no ano passado, ele me dizia, na largada do mandato dele, que ele já tinha 10 apoiadores. Então, aqui no Florianópolis é muito mais difícil você ter esses 10 apoiadores para bancar o ano do Criciúma. Então o Criciúma não sei, mas tem dinheiro, pode crescer durante a competição. Chapecoense para permanecer, Brusque já falei, com boas expectativas, tem que ter ambição. Na Série C o Figueirense tem que se obrigar a brigar pelo acesso, não pode deixar ser menos do que isso. E na Série D é o seguinte, o Marcílio tem uma perspectiva melhor e os outros dois, não sei dizer, acho que o que vier é lucro, o que são Juventus e Próspera. Jéssica, falando aqui da nossa realidade Floripa, você acha, ó, projetando 2023, você acha que tem mais chance da gente ver um Figueirense na Série B em 2023 ou um Avaí na Série A? Acho que sim, mas é complicado dizer isso agora, porque muitas vezes o estadual não é parâmetro. E as coisas mudam muito rápido ao longo do ano. O ano é muito longo, o campeonato é longo, muita coisa acontece. Jogador que entra, que sai, equipes que começam a se fortalecer, rivais que começam a ir bem. Então, fazer essa projeção agora é dar munição para alguém fazer esse recorte no final do ano e botar no Twitter. Agora eu acho que hoje, que é dia, nem sei que dia é hoje é dia 7 de abril, o Figueirense está no caminho, né? Essa é a diferença de Figueirense. O Figueirense está no caminho. Entre Figueirense e Avaí, essa é a diferença, que o Figueirense tem que só continuar fazendo o que está fazendo. E está trazendo reforços bons, importantes, vão agregar a equipe. Se continuar nesse caminho, vai prosperar. A teoria é que vai prosperar. Agora, o Avaí é diferente a situação. O Avaí tem que mudar. Né? O Avaí tem que fazer algo diferente. Esse é o desafio do Barroca. Tá treinando o Avaí há 3 semanas, vai estrear agora no final de semana. E o Avaí tem que mostrar em campo algo de muito diferente, taticamente, fisicamente, né? Estrategicamente, animicamente. O time tem que ser diferente. Né? E isso passa não só por contratações, passa por um pouquinho de cada setor, que compõe todo o sistema do futebol do Avaí. Então, hoje a gente pode avaliar dessa maneira. Né? Agora, vai que o Barroca encontrou a
solução. Vai que os reforços que estão chegando no Avaí acrescentem um monte. Vai que Jean-Pierre carregue a responsa e resolva a situação do Avaí. E o Avaí busca os 45 pontos e, quem sabe, o cenário ali por agosto, setembro. Então, acho que hoje o Figueirense tem mais capacidade de buscar a Série B do que o Avaí em permanecer na Série A. Mas tudo pode mudar. Até porque, né, Chico, o Figueirense também tem muitos novos nomes chegando, já tem um plano de voo, como a gente diz, definido, mas o Júnior vai ter que mexer na montagem do time agora para encaixar características diferentes e tudo mais. Bom, rapidamente, a Avaí tem uma missão muito difícil, talvez nos últimos anos a mais difícil, o Campeonato Brasileiro de Série A, onde os times do tamanho do Avaí, os clubes do tamanho do Avaí estão muito bem, estão estruturados, estão se reforçando, então acho muito difícil a tarefa do Avaí. Vai ter que jogar no limite para conseguir a permanência. No Figueirense, eu acho, concordo com o Rodrigo, tem que ser tem que brigar em cima. E hoje parece que na chegada o retorno do Bassani é uma possibilidade que surgiu hoje. Acho importantíssimo esse jogador que pisa a área, do meio para frente. É um jogador que pode agregar e acrescentar qualidade ao time. O Figueirense está na briga do acesso, mas também não será fácil. Show de bola, ó, mais um baita giro total para conta, agradecendo mais uma vez vocês que estão entendendo a proposta do projeto um pouquinho diferente do que você costumava ver na CBN Floripa. Então deixa o seu joinha aí, compartilhe o link nos seus grupos. Meu filho adorou o último programa. Ele gostou? Aí, ó, tô obrigando a ele a deixar o joinha e a ver. E faz ele fazer o comentário elogiando os filhos de Francisco. Ele falou que eu estava bem, você mais ou menos. Então era isso, semana que vem tem mais um Giro Total. Muito boa sorte aos clubes catarinenses na estreia do Campeonato Brasileiro. Tamo junto e segue o jogo.